Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Estou aqui, né? Ó, Dragon Ball. Seguinte, que tal darmos um passo adiante aí, elevar um pouquinho o nível aí da bagaça, né? E muitos alunos me pedem, professor, você é ensino médio, fundamental, né? Mas você não pode dar umas dicas na parte de faculdade? Opa! Opa! Olha aí! Limite, derivada e integral, hein? Vamos fazer algumas observações, né? Nessa parte de limite, derivada e integral. Tava aqui, né? De quarentena, tô trancafiado. E aí eu comecei a ler esse livro novamente. Eu tenho aqui uma pancada de livro da época da faculdade. Me deu saudade. E decidi falar um pouquinho para vocês sobre esses temas. Vamos começar com o limite, né? Primeiro, a gente tem que saber ler, né? Na parte de limite, o que significa aquela setinha embaixo do limite e tudo mais. Então, a anotação é importante, tá? O que significa, por exemplo, quando a gente trabalha em limite e se depara com esse símbolo aqui, ó, x tracinho mais infinito. Significa x tende ao infinito. Quer dizer que eu estou querendo saber o comportamento da minha função, e quando eu falo em função eu tenho gráfico, né? Quando eu estou indo para o infinito. Bem simples, tá? Eu vou tentar falar com vocês, visto que eu tenho um público bem amplo, né? Não só de leigos, mas também de engenheiros que não vão se atentar tanto a anotações, alunos que querem entender um pouquinho melhor, então eu vou estar sempre trabalhando com uma linguagem mais formal, tá? Informal, aliás, desculpa, tá bom? Então, quando x setinha mais infinito, x tende ao mais infinito, né? X está indo para o infinito. Os termos tornam-se cada vez maiores. Aqui, a minha sequência numérica, ó, até o infinito. Por exemplo, x tende a 1. Quer dizer que eu quero saber o resultado do comportamento da minha função quando eu me aproximo do 1. Seja pela direita, pela esquerda, depois a gente vai trabalhar esses limites laterais, tá? Teorema de Cauchy-Schwarz e tudo mais, tá bom? Os números se aproximam cada vez mais de 1. E quando x tende a menos infinito, eu estou indo para o infinito negativo, tá bom? Quando não tem um comportamento, os termos oscilam, né? Sem atender um limite. A gente não calcula o limite. Ok? Só para a gente dar uma introduçãozinha, tá? E vamos para... Primeira coisa, pessoal, eu queria que vocês entendessem. Se vocês querem estudar limite, derivada integral, você tem que saber função. Tá bem em função? Tá bem em gráfico de função? Você tem que conhecer alguns gráficos. Exponencial, quadrática, afim, logarítmica, trigonométricas, enfim. Você tem que estar bem. Você tem que estar bem, tá? Gráfico é pré-requisito para você trabalhar isso. E agora eu já não estou mais conversando com você, meu querido do ensino médio, tá? Estou conversando com você aí que está cursando o seu primeiro, segundo, terceiro ano de faculdade, tá? Não tem essa de, será que eu consigo só aplicando a, a definiçãozinha, decorando? Não, cara, não vai conseguir. Então, eu vou ser bem sincero com você. Quer ir bem? Quer entender? Aprenda gráfico, aprenda função. É pré-requisito. Você não consegue dar um passo adiante aí bem dado se você não estiver bem com isso, ok? Então, agora eu vou falar para o pessoal que está aí, ó, cabeceira. A definição informal de limite é essa. Seja uma função definida no intervalo aberto, qualquer, em torno de x0, exceto possivelmente o x0 pode ou não estar na função, você pode calcular o limite dela tendendo a x0, mesmo que o x0 não esteja na função, ele seja um ponto aberto aí, né? Sem problema. Se a função fica arbitrariamente próxima de L para todos os valores próximos de x0, quer dizer que se existe um epsilon, né, um intervalinho perto desse L, que é o resultado, né, para qualquer intervalinho perto do meu domínio, do meu x, quer dizer que esse limite é real, é ele, né?
É isso que significa o comportamento da minha função, o limite dela quando ela tende a esse ponto, tá? Então vamos ver aqui graficamente, bonitinho. Uma definição um pouco mais formal. Então vamos lá, deixa eu pegar a canetinha que eu gosto de rabiscar. Aqui, ó, isso aqui é minha função, tá? Essa é a minha função, o gráfico dela, né? Eu quero saber, no caso dessa função aqui, é um exemplo simples, tá? Não tem nada demais aqui. Eu quero saber qual que é o limite dela, né? Quando ela tende, ó, qual que é o limite da minha f de x quando ela tende, deixa eu mudar a cor, quando ela tende ao azinho, seja pela direita, seja pela esquerda, ou seja, quando eu me aproximo do a minha função se aproxima de quem? De L, tá vendo? Tá vendo? Então a minha função tende a esse ponto, tá? O número L é o limite da função quando x, porque quando x, que a minha função tá baseada em x, tende a A. Se dado um número epsilon maior que zero, esse epsilon aqui é o meu epsilon intervalo, tá? Quer dizer que se esse intervalinho aqui, né, se mantém à medida que esse intervalinho aqui se mantém, então meu limite é L, tá? Tem como a gente provar isso, tá bom? Não vou me atentar a isso agora, só estou querendo dar uma introduçãozinha a vocês, ok? Então essa é a definição formal de limite. E para os leigos aí, né, que tem saudade do primeiro ano de faculdade, aí está. O limite de uma função, quando x tende a A, coloquei a setinha já aqui, já para vocês entenderem, indicado por limite de f de x, né? É assim que a gente indica, limite de f de x, só que tem que escrever o x, tá? Eu escrevo assim, ó, limite, tá? Da minha f de x, tá feio, né? Quando x tende a A é igual a L, tá? Esse é a definição, a nomenclatura, a notação, tá bom? Se para qualquer epsilon maior que zero, tá? Ou seja, um epsilon qualquer, aqui ó, tem o meu intervalinho para baixo e para cima, por menor que existir o delta, né? Olha lá, ó. Existe um delta tal que esse intervalinho se mantém, né, para minha função. Se você consegue provar isso, de fato, seu limite é L. E a gente provava muito isso na faculdade, né? Professor, você está falando de limite, né, e tudo mais. Dá um exemplo, vamos ver um exemplo? Ó, vou dar um exemplo bem simples, tá? Para vocês entenderem como que é importante vocês terem o conhecimento de gráfico. Então, eu tenho a minha função x² menos x mais 2. Eu quero saber qual que é o limite dela quando x tende a 2. Normalmente, a galerinha vai lá, joga o 2 aqui, né? Fica 2 ao quadrado menos 2 mais 2. Dá certo? Dá, professor. Dá. Vai dar menos 2 mais 2 já era, vai dar 4. Ótimo. Sossegado. Mas, às vezes tem restrições na nossa função, no comportamento gráfico. Então, por isso que eu falo, é importante vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Olha só. Então, o que acontece aí no nossa funçãozinha? Quando eu estou me aproximando de 2, tá vendo? O gráfico da minha função, ó, o gráfico da minha função, tá vendo? Olha lá, ó. Ele está se aproximando de quem? De 4, tá bom? De 4. Depois nós vamos ver os limites infinitos. Você vê que o limite dessa função, quando x tende ao mais infinito, é mais infinito. E quando x tende ao menos infinito, também é mais infinito, porque ela explode. Olha lá, ó. Né? Ok? Então, uma breve introduçãozinha para vocês. Espero que tenham gostado. E eu vou trabalhar mais assuntinhos desses de faculdade que eu gosto, tá? Gostaram? Foi legal? Então, se inscreve no nosso canal aí. Vou dar mais dicas de limite, derivada e integral. Olha, tá amadurecendo até uma ideia aí
Quem sabe um curso sobre isso, hein? Achei interessante. Achei interessante. Bom, beijinhos então. Vejo vocês na próxima. Se inscreve no canal.